Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Então, hoje a gente vai fazer um programa para começo de ano mesmo, né? Não vamos procrastinar, vamos cuidar da nossa saúde e como a gente pode fazer para planejar a nossa saúde, principalmente a nossa saúde mental agora em 2025. A gente tem que pensar, Diego, que quando a gente fala em saúde mental, ninguém está falando em gente que é louco ou demente, essas coisas, gente. Saúde mental está associado ao nosso controle de emoções, a nossa sensação à frustração, a nosso controle de ansiedade. Porque se a gente não tem um equilíbrio relacionado com essas emoções, a gente pode sim ficar doente. Uma ansiedade, ela pode evoluir para uma síndrome de pânico, para uma depressão, né, para uma demência. A gente vê muitas pessoas hoje que trabalharam uma vida inteira, não aproveitaram nada da vida e também não tiveram um equilíbrio. Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio e, como eu digo sempre, Diego, planejar a saúde é que nem planejar uma casa. Como é que é quando você quer construir uma casa? Você vai no engenheiro, você constrói uma planta, aí você organiza o teu orçamento, aí você compra os tijolos, aí você contrata o pedreiro, depois tem aquela parte de acabamento. Gente, a nossa saúde é a mesma coisa. Por exemplo, eu quero viver melhor, eu quero ter mais saúde em 2025, certo? Como estão as suas vitaminas? Não, mas eu só vou comer bem e vou fazer atividade física. Não chega. Você precisa fazer uma consulta no médico, você precisa ver como que estão os seus exames, se precisar suplementar, é importante suplementar. Então, a gente precisa fazer várias coisas associadas. E o que a gente vê hoje, Diego? Que com a aceleração da nossa vida, a sobrecarga das responsabilidades, né? Essa informação, esse acesso à informação que a gente tem, as pessoas sabem tudo, mas não sabem nada. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter um programa. Como é que eu vou controlar a minha ansiedade em 2025? Como é que eu vou emagrecer se eu não consigo parar de comer doce? Como é que eu vou dormir bem se tudo me preocupa e quando eu deito na cama, eu penso até, enfim, coisas que não me interessam, que não sou eu que tenho que resolver. Então, vamos se planejar, vamos se organizar, né, para a gente realmente ter um 2025 com saúde. Esses dias uma pessoa me disse assim, nossa, Fernanda, mandei manipular umas vitaminas e achei caro o valor que eu gastei. Aí, esse final de semana eu estava olhando algumas coisas no Instagram e tinha uma frase que dizia assim, se você acha caro investir na sua saúde, imagine investir se você ficar doente. Quanto você vai gastar? Então, tem algumas coisas básicas, Diego, que a gente precisa organizar para ter mais saúde. Uma pessoa comentou comigo ontem até, nossa, esse ano foi um ano que a gente gastou muito com o médico, com o remédio, com exames. Aí eu perguntei para essa pessoa assim, você está fazendo atividade física? E ela me disse, tá, mas o que isso vai fazer de diferença na minha vida? Muita! Porque quando a gente faz uma simples caminhada, não precisa nem ser nada muito elaborado, você já libera neurotransmissores para sua corrente sanguínea, que melhora o seu humor, diminui a depressão, né? Diminui a depressão, não, já diminuiria um medicamento antidepressivo que você toma, você fica menos ansioso, você melhora o bom humor. Isso é saúde, gente. A gente não precisa fazer coisas grandiosas para ter saúde. E nós vamos falar um pouquinho hoje, já que também esse mês de janeiro, a gente fala do janeiro branco, nós vamos falar um pouquinho de como a gente pode arrumar algumas estratégias para viver melhor. Vamos lá, para saber dessas estratégias, conte mais para a gente, Fernanda. Então vamos começar pelo básico, Diego. Alimentação de qualidade. O que é alimentação de qualidade? Né? Eu escuto muitas pessoas na farmácia dizerem assim, mas eu como de tudo e estou sempre doente. Mas o que é o como de tudo? Então, eu vou te falar 4 coisas que você tem que priorizar. 5, na verdade. Muita água, muita fruta, muita verdura e proteína, tá? Ovos, carne. O que nós vamos tirar?
nós vamos, na verdade, não tirar, diminuir o consumo. Gordura, açúcares, as frituras, os refrigerantes, as bebidas alcoólicas. Gente, não significa que não pode nunca mais usar, né? Pode comer de vez em quando, beber de vez em quando, mas tudo com equilíbrio. As farinhas, pessoal. É importante a gente diminuir o nosso consumo de farinha. Ah, mas eu como pão de manhã, de meio-dia, de noite. Escolhe um horário para comer pão. Se o pão é uma coisa que te dá muito prazer, deixa para comer de noite. Levanta de manhã, faz um omeletinho, né? Um iogurte com frutas. Vamos mudar nossas estratégias. Por quê? Quando o nosso corpo está digerindo o açúcar, por exemplo, essa energia que o teu corpo usa para digerir o açúcar é a energia que você podia estar usando para trabalhar. Por isso que algumas pessoas dizem, Diego, eu me canso com facilidade. Espera aí, quanto de açúcar você consome? Quanto de farinha você consome? O teu corpo precisa digerir aquilo. Se você não consumir alguma outra coisa que fica mais fácil para o teu corpo digerir, você pode usar essa energia para outra coisa. Certo? Muita água, gente. Tem gente que vai na farmácia e me diz assim, ai, Fernanda, meu intestino não funciona. E eu pergunto, quanta água você toma? 0. Não tem como o intestino funcionar se você não tomar água. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, tá? Hoje, Diego, existem vários produtos naturais que ajudam a gente a diminuir a vontade de comer doce. Aquele Ozempic natural, a Kermat, o Vinogrape, né? Tem muitos produtos que diminuem a ansiedade por comida. O Mulungu, que é um fitoterápico que se usa muito na Índia, ajuda muito a controlar a ansiedade, tá? Outra questão. Praticar atividade física, aquilo que a gente falou lá no início. Quando a gente pratica atividade física, a gente fortalece o nosso corpo, alivia o nosso estresse, melhora o nosso humor. Então, não precisa fazer um exercício muito elaborado, vamos caminhar. Ah, mas eu tenho dor nas pernas, vamos fazer outra coisa então, não posso, tenho problema de joelho. Vamos buscar alguma coisa que nos alivie, tá? Nos fortaleça o nosso corpo, diminua o nosso estresse, tá? A questão do sono, gente. Ai, mas eu não consigo dormir antes da meia-noite. Vamos começar a se organizar. Deixa o celular às 8 horas da noite, quando você chega em casa, bota o celular carregar e não pega mais o celular. Começa a diminuir as luzes. Começa a comer menos de noite para ter um sono de qualidade e não ir dormir com o estômago cheio. Então, temos que fazer algumas mudanças. Ah, mas eu tomo medicamento para dormir. Normalmente, quem toma medicamento para dormir também toma medicamento para acordar. Então, já faz uma consulta com o teu médico esse ano, já conversa com ele para ter uma possibilidade de diminuir o medicamento. Vamos fazer outras coisas que melhoram a qualidade do sono. Vamos fazer a nossa parte de verdade, tá? Às vezes a gente fala com as pessoas, né, que não gostam de tomar nada, nem nada natural, nem floral, nem homeopatia. Hoje, Diego, a gente pode usufruir dos benefícios dos óleos essenciais. A lavanda funciona para relaxar, o alecrim da disposição, da energia, a laranja doce da motivação, o limão siciliano ajuda na imunidade. Então, nós temos várias alternativas ali que podem nos ajudar só cheirando alguma coisa, né? Você pinga uma gotinha na mão, fricciona a mão e aproxima do nariz e vai cheirar. E você pode fazer isso também com as crianças. Ah, o meu filho dorme meia-noite. Gente, criança 10 horas tem que estar na cama. Se o teu filho não vai dormir às 10 horas da noite, é porque você também não vai. Você tem que também mudar alguns hábitos para todos terem saúde em casa, né? Criança que não dorme cedo está sempre doente, porque não tem imunidade. Porque quando a gente dorme bem, a gente também faz com que o nosso organismo reorganize as suas funções e a gente consegue ter imunidade por conta disso também. Outra questão, Diego. Autoconhecimento e autonomia. Investir em autoconhecimento, em vez de ficar no Instagram olhando o que as pessoas estão postando, vai ali na biblioteca pública, pega um livro bom para você ler. Quando a gente lê antes de dormir, a gente também já está estimulando o nosso cérebro a relaxar, né? Você não precisa tomar nada para dormir, você pode ler.
Fazendo isso, você também vai colocar pensamentos bons dentro da sua cabeça, mudar a sua forma de pensar, né? Então, ler um livro bom fortalece a nossa autoestima, a gente também consegue ter mais autonomia, a gente consegue criar uma vida mais confiante, mais autêntica. E, às vezes, a gente recebe informação pelo Instagram, pelo Facebook. Será que aquilo que as pessoas estão falando é verdade? Ou eles querem só te vender alguma coisa para te deixar mais endividado? Certo? Então, vamos procurar aí ter outras formas de ver a vida, né? A questão também, Diego, dos hobbies terapêuticos, né? Fazer atividades que trazem prazer e relaxamento. Quando a gente está muito estressado, não adianta você querer buscar alguma coisa que você faça que te traga prazer, porque às vezes você não consegue. Então, um dia que você está bem, pega um papel e uma caneta e escreve lista 10 itens que te trazem bem-estar. Ou é rezar, ou é fazer uma caridade, ligar para uma pessoa que faz muito tempo que você não fala, que é uma pessoa que vive mais sozinho. Então, você tem que buscar alternativas que te tragam bem-estar. Não cai nada do céu, gente, tá? Ter um óleozinho essencial de lavanda, de laranja doce em casa, né? Mas você tem que fazer isso quando você tá bem. Lista esses itens, coloca lá na porta do teu guarda-roupa. Quando você não tá bem, você vai lá e dá uma ledinha. A gente não vive só de dias bons, pessoal. Um dia o dia é bom, outro dia o dia é médio, outro dia o dia é péssimo, outro dia é espetacular. Cada dia é um dia. E a gente, todos os dias, quando a gente levanta, a gente ganha uma folha de ofício em branco. Para quê? Para a gente poder escrever ali naquela folha, fazer aquele dia um pouco melhor. Uma coisa que eu coloquei aqui também, Diego, é a gente precisa ser mais tolerante e mais gentil. Por quê? Porque hoje a gente está numa situação de doar, amanhã a gente está numa situação de precisar. E são nas pequenas coisas de a gente poder dar prioridade para alguém na fila do banco, de a gente deixar uma pessoa de mais idade estacionar num lugar que a gente gostaria, deixar o carro da gente no sol, de a gente poder ajudar alguém que realmente está precisando. A gente precisa ter mais empatia, pessoal, no coletivo, porque a gente só vai criar o mundo que a gente quer viver quando a gente pensar num todo. Outra coisa, Diego, se conectar mais com a natureza. O que é isso? Pisar na grama, comer uma fruta embaixo do pé, né? Regar as plantas, ir na horta buscar um tempero. Gente, essa conexão com a natureza, com o meio ambiente, consegue acalmar a nossa mente, promover uma sensação de bem-estar. E é como eu digo sempre, não é nada muito grandioso, é nas pequenas coisas. E por último, Diego, eu quero deixar uma dica. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela me disse, esses dias eu estava numa pior. Não queria ligar para ninguém para conversar porque estava com vergonha de contar aquilo que tinha acontecido comigo, que tinha me abalado tanto. E ela me disse, sabe o que eu fiz? Liguei no CVV. Eu disse, o que é isso? Daí ela me disse, o CVV é um centro de valorização da vida. Então, você liga lá no 188 e conversa com uma pessoa que você nem conhece, que você nunca viu, e pensa como você se alivia. E aí eu disse para ela, tá, mas e por que tu não ligou para um psicólogo, para alguém, enfim, né, que você... E ela me disse o seguinte, eu estava precisando naquela hora, eu sabia que eu não ia conseguir achar um psicólogo porque era de noite, né? Eu não estava me sentindo bem e eu precisava conversar com alguém. Então, gente, olha que coisa boa que a gente tem esse CVV, tá? O número do CVV é 188 e é para qualquer pessoa, para um adolescente, para um idoso, para um familiar. Ai, cheguei em casa e briguei com meu marido e estou me sentindo mal. Vai lá fora, pega o telefone e liga no CVV. Conversa com alguém, descarrega, porque às vezes, Diego, esse fato de a gente viver carregado de coisas, chega num momento que é a última gota do copo. Então, é necessário a gente se descarregar, se aliviar. Eu uso um termo que é bem ruinzinho assim, mas eu gosto de dizer vomitar. Às vezes a gente precisa esvaziar o copo,
para começar a encher ele de novo, para não deixar esse copo transbordar. E todo mundo vive disso. Então, é uma dica que eu quero deixar. São dicas simples que podem ajudar você a ter mais saúde mental, né? Lembrando sempre, pessoal, que é muito importante a gente também procurar ajuda médica pelo menos uma vez por ano, fazer os nossos exames de rotina, nem que você esteja bem, é importante. Para quê? Porque se você quer ter saúde, você tem que se prevenir. E tem algumas coisas que, como eu falei desde o início, nós precisamos fazer a nossa parte. Do céu não cai nada, e sem uma atitude não tem como a gente ter saúde. Fer, e quem quiser procurar encontrar vocês neste ano de 25, como é que faz? Então, Diego, a gente está localizado em 2 endereços. Na Júlio de Castilhos, onde a gente tem a farmácia de manipulação. Na Saúde Center tem a drogaria. Quem quiser nos chamar pelo WhatsApp, a gente vai ter o maior prazer de atender. O telefone é 5433443000. Quem quiser conhecer o nosso canal no YouTube, o nome do nosso canal é Naturenza. E quem quiser comprar alguma coisa na nossa loja online, quiser conhecer os nossos produtos, www.naturenza.com.br. Em nome da nossa equipe Naturenza, eu quero deixar aí um feliz ano novo para todos, cheio de paz, saúde, alegrias e principalmente gratidão.